Neste exato momento, alguém na sua vida pode estar te manipulando. E o pior é que você provavelmente não percebe. Não é óbvio como nos filmes onde o vilão dá risada maquiavélica enquanto executa seu plano maligno. Manipulação real é sutil, elegante, quase invisível. A pessoa te faz sentir que você está tomando suas próprias decisões quando na verdade está dançando conforme a música dela. Você acha que está no controle quando na realidade é uma marionete. E quanto mais inteligente você é, mais vulnerável você pode ser. Porque manipuladores sofisticados não usam truques baratos. Eles usam a sua própria lógica, os seus próprios valores, os seus próprios desejos contra você. Mas eu vou te revelar agora 3 sinais que você pode detectar em tempo real. Sinais tão específicos e reveladores que uma vez que você aprende a vê-los, você nunca mais será manipulado da mesma forma. E te garanto, antes deste vídeo terminar, você vai lembrar de pelo menos uma pessoa na sua vida que está fazendo exatamente isso com você agora. Antes de entrar nos 3 sinais, você precisa entender o que manipulação realmente é, porque muita gente confunde. Persuasão não é manipulação. Quando alguém te dá argumentos honestos tentando te convencer de algo que eles genuinamente acreditam ser bom para ambos, isso é persuasão. É aberto, é transparente. Você tem todas as informações para decidir. Mas manipulação é diferente. Manipulação é quando alguém usa táticas escondidas para te fazer algo que serve aos interesses deles, enquanto te faz acreditar que serve aos seus. É desonesto por natureza. E a característica principal é essa. Você não sabe que está sendo manipulado enquanto está acontecendo. Você só percebe depois, às vezes anos depois, quando olha para trás e pensa: caramba, como eu não vi isso? Maquiavel estudou manipulação em nível que poucos fizeram. Ele não estava interessado em julgamentos morais. Ele queria entender os mecanismos, como funciona, por que funciona, quem usa, como detectar. E ele descobriu que manipuladores efetivos usam padrões previsíveis. Eles não inventam táticas novas. Eles usam as mesmas técnicas que funcionaram por séculos, porque essas técnicas exploram vulnerabilidades fundamentais da psicologia humana. E essas vulnerabilidades não mudaram. Então os sinais também não mudaram. Vamos ao primeiro sinal. E esse é talvez o mais insidioso porque parece positivo na superfície. Sinal número 1. A pessoa te elogia excessivamente, mas os elogios são sempre estrategicamente posicionados antes de pedir algo ou depois de você questionar algo. Presta muita atenção nisso. Manipuladores usam elogios como moeda. Não porque eles genuinamente te admiram, mas porque descobriram que você responde à validação. E uma vez que descobrem isso, eles vão usar validação para te guiar como se guia cavalo com cenoura. Aqui está como funciona na prática. Você expressa dúvidas sobre algo que a pessoa quer que você faça. Você diz: não sei se isso é uma boa ideia, ou não tenho certeza se consigo fazer isso. E imediatamente a pessoa responde com elogio calibrado. Mas é exatamente por isso que você é perfeito para isso. Você sempre foi tão bom em situações difíceis. Ou você está subestimando suas próprias capacidades. Eu te conheço. Sei que você consegue. Percebe o que aconteceu? Você expressou hesitação legítima. E em vez de a pessoa abordar a hesitação diretamente, ela desviou para elogio que te faz sentir que recusar seria decepcionar a imagem positiva que ela tem de você. Ou outro padrão. A pessoa quer que você faça algo que você normalmente não faria. Então, antes de pedir, ela prepara o terreno com elogios. Sabe, eu sempre admirei como você é generoso, como você sempre ajuda as pessoas. É uma qualidade rara. E alguns minutos depois, aliás, falando em ajudar, você poderia me fazer um favor? O elogio inicial não era genuíno. Era a instalação de armadilha psicológica. Agora, se você recusar o favor, você está contradizendo a identidade positiva que ela acabou de atribuir a você. Você está provando que não é tão generoso quanto ela disse. E a maioria das pessoas, inconscientemente,
Vai dizer sim apenas para manter consistência com a imagem positiva. Agora, como distinguir isso de elogios genuínos? Elogios genuínos não têm agenda. Eles vêm sem expectativa de nada em troca. Eles são sobre você, não sobre o que você pode fazer pela pessoa. E, principalmente, eles são consistentes. A pessoa te elogia mesmo quando não quer nada de você. Mesmo quando você acabou de dizer não para ela. Mesmo em contextos onde não há benefício nenhum para ela em te elogiar. Mas elogios manipulativos aparecem em padrões previsíveis, sempre antes de pedidos, sempre depois de você resistir a algo, sempre calibrados para explorar suas inseguranças específicas. E tem um subtipo particularmente efetivo disso. É quando a pessoa te elogia por características que você não tem certeza se possui. Por exemplo, se você é naturalmente introvertido, mas às vezes se pergunta se deveria ser mais social, um manipulador pode dizer: você sabe, uma das coisas que eu mais gosto em você é como você é tão aberto e sociável. Isso não é acidente. Eles identificaram uma insegurança sua e estão te elogiando exatamente naquilo, fazendo você querer viver à altura daquele elogio. E uma vez que você está tentando ser aquela versão de você que eles descreveram, você está mais maleável às sugestões deles de como expressar essa característica. Então, protocolo de defesa para sinal 1. Quando alguém te elogiar, especialmente elogio efusivo, especialmente elogio que te pega de surpresa porque vocês não são tão próximos assim, espera. Não reaja com gratidão automática. Observa. Os próximos 5 minutos, essa pessoa vai pedir algo? Vai tentar te convencer de algo? Se sim, você acabou de detectar manipulação. E uma vez que você detectou, você pode desativar. Como? Você aceita o elogio educadamente, mas não deixa ele influenciar sua decisão. Obrigado, fico feliz que você pense isso. E então, quando o pedido vem, você avalia o pedido pelos méritos dele, não pela dívida de gratidão que o elogio tentou criar. Se você está percebendo quantas vezes você já caiu nessa armadilha, quantas vezes aceitou fazer coisas porque alguém te elogiou estrategicamente antes e quer que a gente continue destrinchando essas táticas, tem um link no comentário fixado onde você pode ajudar o canal. Qualquer contribuição permite que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo. Agora vamos ao segundo sinal. E esse é particularmente perigoso. Sinal número 2. A pessoa faz você se sentir culpado por ter limites ou necessidades próprias. Isso é manipulação emocional de alto nível. Funciona assim. Você estabelece um limite razoável. Você diz: não posso trabalhar nesse final de semana, preciso descansar. Ou não posso emprestar dinheiro agora, estou com minhas próprias contas apertadas. Ou não quero discutir esse assunto, é pessoal demais. Limites completamente legítimos que qualquer pessoa saudável deveria ser capaz de estabelecer. E a resposta do manipulador não é aceitar seu limite. É fazer você se sentir egoísta, insensível, ruim por ter aquele limite. Eles usam várias táticas para isso. Tática 1. Comparação desfavorável. Nossa, não esperava isso de você. Fulano nunca hesitaria em ajudar numa situação assim. Tática 2. Vitimização. Tudo bem, eu entendo, eu só fico sem saber o que fazer agora. Mas não se preocupa comigo, eu dou um jeito. Tática 3. Questionamento da relação. Pensei que éramos próximos. Pensei que podia contar com você, mas vejo que estava errado. Tática 4. Generalização negativa da sua personalidade. Você sempre foi meio egoísta mesmo. Nunca pensa nos outros. Todas essas respostas têm um objetivo: fazer você sentir tão mal por ter estabelecido o limite que você recua. Você cede. Você diz: tudo bem, eu ajudo, só não fica bravo comigo. E no momento que você faz isso, você ensinou ao manipulador que culpa funciona com você. Que seus limites não são realmente limites. São posições negociáveis que podem ser derrubadas com pressão emocional certa. E uma vez que eles aprendem isso, vão usar cada vez mais. Agora aqui está o que torna isso particularmente efetivo. Pessoas boas, pessoas com empatia,
Pessoas que foram criadas para se importar com os sentimentos dos outros são extremamente vulneráveis a isso. Porque você realmente não quer fazer ninguém se sentir mal. Você realmente se importa quando alguém está chateado. Então, quando o manipulador finge dor, finge decepção, finge que você o machucou, seu instinto é fazer o que for necessário para consertar. E manipulador conta exatamente com isso. Mas pessoas que respeitam você de verdade reagem de forma completamente diferente aos seus limites. Quando você diz, não posso fazer isso, pessoa saudável diz, sem problema, entendo, vou encontrar outra solução. Pode até ficar desapontada, mas não te faz sentir culpado pela decepção. Ela entende que você tem direito de ter limites. Mas manipulador age como se seus limites fossem agressão pessoal contra ele. Como se você estabelecer limite fosse você atacando ele. E tem uma versão ainda mais sofisticada disso. É quando a pessoa antecipa seu limite e te faz sentir culpado antes mesmo de você estabelecer. Você está para dizer não para algo, e antes que as palavras saiam da sua boca, a pessoa diz algo como: sei que você é muito ocupado e importante para perder tempo com isso, então nem vou pedir. Percebe a manipulação? Ela te pintou como arrogante e egoísta preventivamente. Agora, se você realmente diz não, você está confirmando aquela imagem negativa. Então, muitas pessoas, para provar que não são aquilo, acabam dizendo sim. Protocolo de defesa para sinal 2. Quando você estabelecer limite e a pessoa responder com culpa, resiste ao impulso de ceder imediatamente. Respira e observa objetivamente. Você está realmente sendo egoísta ou está apenas cuidando de si mesmo? Se você perguntasse para 5 pessoas neutras se seu limite é razoável, o que elas diriam? Se a resposta honesta é que seu limite é razoável, então a culpa que você está sentindo é artificial, injetada pelo manipulador, não resultado de você realmente ter feito algo errado. E quando você reconhece isso, você mantém o limite, sem se justificar excessivamente, sem se desculpar por existir, sem ceder à pressão emocional. Você simplesmente repete o limite com calma. Entendo que você está desapontado, mas minha resposta permanece a mesma. E então você observa o que acontece. Manipulador real vai intensificar a pressão porque a ferramenta principal dele está falhando. Mas pessoa genuína vai eventualmente aceitar, mesmo que não goste. Agora vamos ao terceiro sinal. E esse é o mais sutil, mas talvez o mais revelador de todos. Sinal número 3. A pessoa controla o fluxo de informação, te dando apenas pedaços selecionados enquanto esconde o quadro completo, e reage defensivamente quando você tenta buscar informação adicional. Isso é manipulação por omissão, e é extremamente comum em contextos profissionais, românticos e familiares. Funciona assim. A pessoa te pede para tomar decisão ou fazer algo, mas ela não te dá todos os fatos. Ela te dá os fatos que te levam na direção que ela quer. E os fatos que poderiam te fazer decidir diferente são convenientemente omitidos. Por exemplo, no trabalho, chefe te pede para liderar projeto. Te conta sobre a visibilidade que vai te dar, sobre como é importante para a empresa, sobre a oportunidade de crescimento. Tudo verdade, mas não menciona que os últimos 2 líderes desse projeto foram demitidos quando o projeto falhou. Não menciona que o prazo é impossível. Não menciona que não há orçamento adequado. Informação seletiva te levou a dizer sim, quando se você soubesse tudo, teria dito não. Ou, em relacionamento romântico, pessoa te convence a fazer algo, a ir a algum lugar, a tomar decisão importante. Te dá razões que parecem sólidas, mas você descobre depois que havia informação crucial que ela sabia e não compartilhou. E quando você confronta, quando você diz por que você não me contou isso, a resposta é sempre alguma variação de você não perguntou, ou não achei que fosse importante, ou estava esperando o momento certo. Mas a verdade é que ela sabia que se você soubesse aquilo, você não teria feito o que ela queria.
E aqui está a parte reveladora. Quando você está lidando com pessoa honesta, ela quer que você tenha todas as informações para tomar melhor decisão. Ela voluntariamente te dá não apenas os argumentos a favor, mas também os argumentos contra. Ela te ajuda a pensar criticamente sobre a decisão. Mas manipulador faz o oposto. Ele quer que você tenha apenas informação suficiente para fazer o que ele quer, mas não tanta informação que você possa fazer julgamento independente real. E quando você começa a fazer perguntas, quando você tenta preencher as lacunas, manipulador fica defensivo. Ele age como se suas perguntas fossem sinal de desconfiança injustificada. Por que você está questionando tanto? Você não confia em mim? Por que você precisa saber cada detalhe? Ele tenta fazer você se sentir mal por querer estar informado. Porque informação é poder. E ele quer manter o poder. Tem uma tática específica dentro disso que é particularmente efetiva. É quando a pessoa te dá informação em ritmo controlado. Ela te conta pedaço A hoje. Você processa, você decide baseado em A. Então amanhã ela revela B, que muda ligeiramente a situação, mas você já está comprometido, então continua. Depois ela revela C, depois D, e cada revelação te leva mais fundo numa direção que você não teria escolhido se soubesse A, B, C e D desde o início. É como um sapo sendo cozinhado lentamente. Se você jogasse ele em água fervendo, ele pularia fora. Mas se você aumenta a temperatura gradualmente, ele fica até ser tarde demais. Maquiavel observou que príncipes manipuladores eram mestres em controlar informação. Eles decidiam quem sabia o que e quando. E usavam essa assimetria de informação para manter aliados, fazendo coisas que não fariam se soubessem o plano completo. E os príncipes que caíam nessas armadilhas eram sempre aqueles que confiavam demais, que não faziam perguntas suficientes, que aceitavam informação na superfície sem investigar o que estava sendo omitido. Protocolo de defesa para sinal 3. Quando alguém te pedir para fazer algo, para decidir algo, para se comprometer com algo, não aceita apenas a informação que te deram. Faz perguntas. Perguntas específicas. Quais são os riscos? O que pode dar errado? Quem mais está envolvido? Qual é o contexto completo? Já tentaram isso antes e qual foi o resultado? E, principalmente, observa como a pessoa reage às perguntas. Se ela responde abertamente, se ela admite que tem aspectos negativos, se ela te ajuda a pensar em todos os ângulos, ótimo. Mas se ela fica na defensiva, se ela minimiza suas preocupações, se ela tenta apressar sua decisão antes que você possa investigar mais, bandeira vermelha gigante. E desenvolve o hábito de sempre pedir tempo para pensar antes de tomar decisões importantes, especialmente quando alguém está te pressionando para decidir rápido. Porque pressão de tempo é aliada de manipulador. Se você tem tempo para processar, para buscar informação adicional, para conversar com outras pessoas, você pode descobrir o que está sendo escondido. Mas se você decide sob pressão, você decide com informação incompleta que o manipulador controlou. Agora vou te mostrar como esses 3 sinais frequentemente aparecem juntos, porque manipulador sofisticado não usa apenas um. Imagina essa situação. Alguém quer que você faça algo que não é do seu interesse, mas é do interesse dela. Primeiro, ela te elogia estrategicamente. Você é tão competente, tão confiável. A única pessoa que eu confiaria com isso. Elogio te deixa receptivo, te faz querer viver à altura da imagem positiva. Segundo, ela te dá informação seletiva. Te conta os benefícios, mas omite os custos. Te dá razões que soam convincentes, mas esconde as razões para recusar. Terceiro, quando você hesita, quando você tenta estabelecer limite ou pedir mais informação, ela te faz sentir culpado. Pensei que podia contar com você. Mas se você não quer ajudar, tudo bem. Combinação dos 3 sinais cria armadilha quase irresistível. Mas agora que você conhece os sinais, você pode desarmar a armadilha.
Quando você percebe elogio excessivo, você não se deixa influenciar por ele. Quando você detecta informação incompleta, você investiga. Quando alguém tenta te fazer sentir culpado por limites razoáveis, você reconhece como manipulação e mantém o limite. E de repente você não é mais vulnerável. Tem um aspecto final que eu preciso abordar. Às vezes, pessoas manipulam sem consciência total do que estão fazendo. Elas aprenderam esses padrões porque funcionaram no passado, mas não estão conscientemente pensando: estou manipulando fulano agora. Isso não torna menos problemático, mas significa que às vezes, quando você expõe a manipulação, quando você estabelece limites claros, a pessoa pode realmente mudar o comportamento. Mas manipulador consciente, pessoa que sabe exatamente o que está fazendo e faz de qualquer jeito, essa pessoa raramente muda. Ela apenas fica melhor em esconder. Então, como distinguir? Manipulador inconsciente, quando confrontado calmamente sobre o padrão, geralmente vai refletir. Pode até pedir desculpas genuínas. Pode trabalhar ativamente para mudar o comportamento. Mas manipulador consciente, quando confrontado, vai negar, vai te acusar de estar imaginando coisas, vai te fazer sentir louco por ver o que você está claramente vendo. Vai usar técnica chamada gaslighting, que é fazer você duvidar da sua própria percepção da realidade. E se você encontrar essa resposta, você sabe que está lidando com um manipulador consciente e persistente. E nesses casos, única defesa real é distância. Você não pode mudar essa pessoa. Você pode apenas se proteger dela. Vou te contar uma história final que sintetiza tudo. Tinha um executivo que era conhecido na empresa como excelente mentor. Ele sempre elogiava pessoas do time dele, sempre estava desenvolvendo talentos, sempre parecia genuinamente investido no crescimento de outros. E pessoas amavam trabalhar para ele. Mas se você observasse com atenção, você veria o padrão. Ele elogiava pessoas estrategicamente antes de pedir que trabalhassem fins de semana em projetos que aumentavam a reputação dele. Ele dava informação seletiva sobre o que projetos realmente envolviam, fazendo parecer oportunidades de aprendizado quando, na verdade, era um trabalho não compensado que beneficiava principalmente ele. E quando alguém tentava estabelecer limite, quando alguém dizia "não posso trabalhar esse fim de semana", ele respondia com culpa sutil. Entendo. Família é importante. Alguns de nós só são mais dedicados à carreira que outros. Por anos funcionou perfeitamente. Ele subia na empresa enquanto seu time trabalhava horas absurdas, achando que estavam investindo no próprio crescimento. Mas, eventualmente, pessoas começaram a perceber o padrão. Começaram a compartilhar experiências. E perceberam que todos estavam sendo manipulados da mesma forma. E quando confrontaram ele coletivamente, sabe como ele reagiu? Com surpresa fabricada, com negação, com contra-acusações de que eles eram ingratos depois de tudo que ele fez por eles. Manipulador consciente até o fim. A empresa eventualmente investigou, e ele foi demitido. Mas pensa em quantas pessoas ele usou por anos antes disso. E a única razão que ele foi exposto foi que finalmente pessoas começaram a reconhecer os sinais, começaram a nomear o que estava acontecendo, começaram a comparar notas. Conhecimento foi a defesa. E é exatamente o que esse vídeo te deu. Conhecimento para reconhecer manipulação enquanto está acontecendo. Então resume tudo aqui. 3 sinais de que alguém está te manipulando agora. Elogios excessivos estrategicamente posicionados antes de pedidos ou depois de resistência. Fazer você se sentir culpado por ter limites ou necessidades razoáveis. Controlar fluxo de informação e ficar defensivo quando você busca contexto completo. Se você vê um desses sinais isoladamente, pode ser coincidência. Mas se você vê 2 ou 3 consistentemente da mesma pessoa, você está sendo manipulado. E agora você sabe. Se esse vídeo abriu seus olhos para manipulações que você não estava vendo,
Se você identificou pessoas na sua vida que fazem exatamente isso, deixa o like, se inscreve e principalmente compartilha. Porque tem gente por aí sendo manipulada neste exato momento e não sabe. E você pode ajudar compartilhando esse conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.